Agora, 8 horas e 22 minutos, estamos de volta aqui com o Jornal Gente para trazer o conteúdo e a repercussão de um fato político que ontem à noite agitou quem está ligado ao acompanhar as notícias de Brasília. O tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro, sugeriu ter sido pressionado pela Polícia Federal nos seus depoimentos e na sua delação premiada. E nesses áudios que são atribuídos a ele, tem muita coisa ainda para ser esclarecida. Ele diz que a Polícia Federal chegava para os interrogatórios já com uma narrativa pronta, que só queria ouvir aquilo que ela queria ouvir. Não adianta contar outra história. Direto de Brasília, o repórter Alex Guzmão vai nos contar o que se sabe a respeito já desses áudios e qual é a repercussão política em Brasília desse novo ingrediente nessa história quase de que confusa. Muito bom dia, viu, Alex? Seja bem-vindo. Bom dia, muito obrigado. Pois é, certamente esses áudios estão causando muito barulho internamente na Polícia Federal. Não sei se um barulho tão grande quanto o pessoal da manutenção aqui no Palácio Planalto, que está fazendo uma pequena reforma no forro aqui do andar térreo. Mas é fato, né, de que deve ter muito desdobramento esses áudios divulgados ontem à noite pela revista Veja, que o repórter Túlio Amâncio, do Grupo Bandeirantes, teve acesso, já nos enviou. São áudios com um conteúdo muito sério, muito pesado, muito grave, até porque Mauro Cid, que combinou no ano passado um acordo de delação premiada e tem fornecido informações, tem colaborado a partir das informações dele, a Polícia Federal conseguiu avançar bastante com essas investigações, que culminaram, inclusive, com depoimentos considerados extremamente importantes ao longo dessas investigações. Eu falo dos depoimentos dos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, né? Isso tudo está válido, pois essa postura de colaboração, ela contrasta com os áudios divulgados e, como você disse, atribuídos ao ex-ajudante de ordens do então presidente Jair Bolsonaro. A gente tem até alguns trechos aqui, de acordo com o áudio divulgado pela revista Veja. Mauro Cid disse em relação à Polícia Federal que ela já tem uma narrativa pronta. Investigadores não querem saber da verdade. Você pode falar, segundo Mauro Cid, o que quiser, que eles não aceitam, discutem e chegam a dizer que ele está dizendo mentiras. E quem confirma, segundo ele, eles querem apenas que confirme a narrativa obtida nas investigações e que só registram informações que interessam ao inquérito. Ele cita, por exemplo, um caso não registrado de acordo com Mauro Cid, isso divulgado pela revista Veja, um suposto encontro entre o então presidente Jair Bolsonaro e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. Segundo ele, isso não ficou registrado. Em relação a Alexandre de Moraes, Mauro Cid, nesses áudios divulgados pela revista Veja, ele diz que Alexandre de Moraes é a lei. Prende, solta, quando quiser, com o MP, o Ministério Público ou sem Ministério Público, com acusação ou sem acusação. E que, segundo Mauro Cid, de novo, ressaltando nesses áudios atribuídos a ele e revelados pela revista Veja, Alexandre de Moraes já tem pronta a sentença dele. Só está esperando passar o tempo, de acordo com o ex-ajudante de ordens de Jair Bolsonaro, que quando achar conveniente, Alexandre de Moraes denuncia todo mundo, PGR acata, aceita e ele manda prender todo mundo. Mauro Cid revela também estar revoltado com o resultado dessas investigações até o momento, porque, de acordo com ele, só ele está se dando muito mal. Vamos dar aspas para o tenente-coronel. Ninguém perdeu carreira, ninguém perdeu vida financeira como eu perdi. Todo mundo já era 4 estrelas, já tinha atingido o topo, né? O presidente teve pix de milhões, ficou milionário, fecha aspas, para Mauro Cid. A gente lembra que Mauro Cid, no ano passado, chegou a ficar preso 129 dias até fechar esse acordo de delação premiada, né? Uma delação premiada que ele pode ter como benefício uma pena menor, por exemplo, 2 anos
de prisão ao fim das investigações e também com a eventual futura sentença, né? E o que acontece com o desdobramento da divulgação desses autos? Certamente Mauro Cid deve ser ouvido pela Polícia Federal ou até mesmo pelo juiz instrutor do inquérito, que é ligado ao gabinete do ministro Alexandre de Moraes no Supremo Tribunal Federal, e isso deve acontecer ao longo desta sexta-feira, deve ser uma longa sexta-feira aqui em Brasília. O advogado dele, o doutor César Bittencourt, já tem dito à imprensa que essa fala de Mauro Cid precisa ser interpretada como um desabafo, porque, segundo ele, Mauro Cid vive momentos de angústia pessoal, financeira, profissional, mas que, de toda forma, a defesa de Mauro Cid não concorda com os conteúdos contidos nesses áudios, né? E, segundo César Bittencourt, Mauro Cid respeita a autonomia e a seriedade das instituições, numa referência à Polícia Federal e também ao Supremo Tribunal Federal. Então, a gente aguarda aqui de Brasília os desdobramentos, né? E fato possível de se acontecer ao longo do dia de hoje é esse novo depoimento de Mauro Cid. Lembrando que Mauro Cid, como consequência a se verificar o conteúdo dos áudios, a veracidade dos áudios, né? E o que ele tem para falar, Mauro Cid corre o risco de perder o benefício da delação premiada e até mesmo voltar a ser preso. Voltamos com vocês em São Paulo. Só uma dúvida, Alex, alguma pista, algo que indique quem era o interlocutor desses áudios? Porque isso pode revelar muito sobre a circunstância e a modulação, não é? Nesse momento aqui a gente tem uma gama de possibilidades aberta muito ampla. Tem alguma pista a respeito disso? O que tem de informação, isso foi divulgado pela revista Veja, é que essa conversa teria sido com um amigo. E ela teria ocorrido na semana passada, depois que Mauro Cid prestou aquele depoimento por quase 9 horas na Polícia Federal, um longo depoimento que a Polícia Federal convocou para checar justamente pontos colocados pelos ex-comandantes do Exército e da Aeronáutica, né? Freire Gomes e Carlos Batista Júnior. Freire Gomes do Exército e Carlos Batista Júnior da Força Aérea Brasileira, da FAB. Então, ele prestou esse depoimento e, de acordo com a publicação, Mauro Cid teria tido uma conversa com um amigo. Essa conversa com um amigo, essa divulgação dos áudios, eu acho que você se refere a isso, deixa em aberto algumas questões. Que amigo é esse? Qual o objetivo da gravação dessa conversa? Uma conversa. Por que ela foi gravada? E, claro, por que ela foi vazada para a imprensa? Teria um objetivo essa conversa? Teria um objetivo a gravação dessa conversa, seja por parte de Mauro Cid, seja por parte desse interlocutor, que ainda tem um nome não divulgado, um mistério em relação a esse amigo de Mauro Cid? Teria Mauro Cid, com essa conversa, passado um recado à ala bolsonarista, né, aos admiradores, aos seguidores do ex-presidente da República, porque o que a gente tem ouvido é que, com as delações que ele tem feito nesse acordo de delação premiada com a Polícia Federal, o Supremo Tribunal Federal, ele tem recebido com regularidade, né, com frequência, ataques, até ameaças a ele e, pelo que consta, até mesmo a familiares. Ou seja, ele faz revelações, passa informações para a Polícia Federal avança com o inquérito e ele tem recebido ataques sobre isso. Então, teria ele passado um recado, né, para os bolsonaristas, né, de que, ou seja, ele quer falar a verdade e a Polícia Federal não aceita, só aceita aquilo que se encaixaria numa narrativa já construída dentro dessa investigação. Certamente, esses são pontos que deverão ser esclarecidos ao longo de hoje e dos próximos dias. Voltamos a São Paulo. Então,